E a Câmara dos Deputados decidiu ontem rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição PEC, que propunha o voto impresso em eleições, plebiscitos e referendos. O resultado representa uma derrota para o governo Jair Bolsonaro, que sem apresentar provas, vem fazendo e falando em fraudes no sistema de votação por meio da urna eletrônica e fazendo acusações sem fundamento a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Para ser aprovada, a PEC precisava de no mínimo 308 votos. No entanto, o texto elaborado pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, teve o apoio de apenas 229 deputados. Os outros 218 votaram contra a PEC e um parlamentar se absteve. Ao todo, 448 votos foram computados. Para falar sobre este assunto, vamos conversar aqui no Repórter RMS News com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Sorocaba, doutor Ronaldo Valim França. Doutor Ronaldo, bom dia, satisfação imensa recebê-lo aqui no Repórter RMS News. Bom dia, tudo bem? Um abraço aí para os ouvintes. Quero, antes de mais nada, desejar um feliz dia dos advogados, né, para todos os meus colegas. Hoje comemora o dia do advogado, 11 de agosto, então quero, na pessoa do Márcio Leme, nosso presidente, estender um abraço a todos os colegas aí de profissão. Sem nem dúvida, doutor, já tomamos até café virtual hoje com os advogados. A Emanuela Barros acabou de deixar os seus comentários semanais e nós tomávamos um café parabenizando todos vocês, viu? E a gente sabe da importância do advogado, né, dentro do contexto constitucional e desenvolvimento do país e também na sua pessoa, parabenizo todos os advogados. E é tão importante que nós vamos discutir um tema tão polêmico que vocês debruçam sobre os processos e projetos para poder trazer o melhor entendimento sobre essa questão. Como acompanhou ontem, doutor, aliás, o doutor Ronaldo, eu conheci ele dentro da Justiça Eleitoral, né? Fazendo justamente a auditoria das urnas que ali estavam, que seriam levadas para as sessões eleitorais. Não foi isso, doutor? Exatamente. Quando se fala em voto auditável, em fraude na urna, eu imagino que essas pessoas elas não conheçam o processo eleitoral. Primeiro porque elas foram eleitas por esse processo eleitoral. Então, quando você fala que tem fraude, quer dizer que a sua votação não foi correta. Você não confia no sistema que te elegeu. E quando a gente vai fazer essa auditoria, nós fizemos uma auditoria, que foi a auditoria antes do dia da eleição. Isso. Mas são feitas várias auditorias, e quando você começa a perceber o número de pessoas comprometidas numa eleição, o número de funcionários, de servidores, fizemos uma auditoria acompanhada de uma juíza, de um promotor, e você começa a imaginar em fraude, e a primeira coisa que vem na minha cabeça é imaginar quantas pessoas teriam que estar envolvidas para que essa fraude ocorresse. Porque não é uma pessoa que vai burlar um sistema. Então, nós estamos falando aí de vários municípios, 5 mil municípios, 5 mil juízes, 5 mil promotores, todos compactuando com isso, é inadmissível. Eu entendo que é um sistema seguro, até hoje, por mais que se ventilou possíveis fraudes, nunca percebeu, nunca se provou isso. E também tem um outro detalhe, né? Eu vejo comparações com eleições de outros países, porque somente o Brasil usa a urna eletrônica e outros países não. Nós temos, primeira coisa, considerar que o voto no Brasil é obrigatório. Então, o sistema eleitoral, ele sabe quantas pessoas vão comparecer na urna, então, no dia da votação. Então, dá para ter uma ideia de preparar um sistema diferenciado se fosse um voto facultativo. Você não pode programar a urna para milhões de eleitores e vai 10 mil votar. Então, quando a gente vê essa questão, tirando a questão política, na questão técnica, eu não vejo
onde se enquadraria uma suposta fraude. Porque você vai fraudar um cargo, vamos colocar presidente da República, por exemplo. Você vai fraudar em todos os estados, em um estado só. Como que você vai fazer essa fraude? Embora eu acredite que não exista esse tipo de fraude, não é viável. As urnas sempre são colocadas a teste, os partidos podem testar, qualquer cidadão com conhecimento em informática pode se inscrever no TSE para fazer o teste das urnas. Isso que eu estou falando antes da eleição, os testes de segurança, cada vez mais vai se aplicando novas tecnologias. Então, eu acredito que vai chegar um dia que a gente vai poder botar no celular com certificado digital, que é uma tendência hoje. A pessoa vai poder votar da casa dela daqui a uns anos. Então, como você vai auditar em papel, vai retroceder numa situação que funciona bem? Então, eu acho que é mais um viés político do que um viés técnico sobre esse assunto. Aliás, para aqueles que se sentem que a urna pode ter tá cumprindo um mandato e esse mandato ele teve ali um viés de fraude, que pudessem até renunciar aos seus cargos, né? Porque se você está exercendo algo que é fraudulento, você talvez seria a maior questão de honra, né? Olha, estou deixando o meu cargo porque creio que houve fraude e eu não compactuo e vou levantar uma bandeira a partir de agora e devolver toda a grana que recebeu nesse período, né? Será que está dispostos a isso? É uma proposta, tem que ter os malucos apresentando. Se eles são malucos de um lado, tem que ter os malucos do outro também, questionando na justiça. Vão questionar, vão pedir, né? Devolva a grana aí que você recebeu nesse período, né, doutor? Porque não dá, é inaceitável. É aquilo que eu disse. Eu tive um contato com o doutor dentro da justiça eleitoral, do cartório eleitoral, no momento de auditoria. E são muitas pessoas envolvidas nesse processo. Por exemplo, o João Lima, naquela oportunidade, doutor, ele me chamou para mostrar o seguinte: um daqueles códigos para ser lacrado a urna, por exemplo. Todas as entradinhas da urna são lacradas, não há uma brecha. Inclusive para que algum tipo de artigo, produto possa ser colocado, enfiado na urna e tudo mais, né? Então ele me mostrou que aquele lacre que existe, por exemplo, se ele está com um lacre na mão, se eu estiver falando aqui errado, o senhor me corrija, mas se aquele lacre cai na mesa da mão, ele já perde o valor, ou seja, ele já não cola mais ali, e daí tem que ser feito todo um livro, uma ocorrência, entregue para a Justiça Eleitoral, e você vê o zelo que é desenvolvido, né? Sim, e se a gente analisar, aquele dia que fizemos o teste, lá devia ter algo em torno de 200 pessoas trabalhando no cartório eleitoral, no mínimo. Cada mesário, no início da colheita dos votos, ele tira o extrato zerado da urna, ele tira o extrato finalizado. Então, você vai comparar com o livro de presença, quantos compareceram, quantos votos estavam na urna. Então, e sem contar que no dia da eleição são sorteadas urnas aleatórias e essas urnas vão para variação. Você fica um dia inteiro votando naquelas urnas. Elas são substituídas, é óbvio, nas escolas, mas ficam os fiscais dos partidos fazendo as votações no período integral da eleição, para no final tirar o extrato e comparar se os votos que eles colocaram na urna são compatíveis com os votos que o extrato apresentou. Existe o extrato de urna, né, o boletim de urna, que depois pode ser acompanhado. Então, eu acredito que é mais um assunto para desviar de assuntos sérios que o governo vem enfrentando, como aconteceu em várias vezes. Não quero ser aqui partidário nem de um lado nem de outro, mas a gente observa, cada vez que surge um assunto novo ou uma polêmica que envolve o governo, existe um caminho diferenciado para pagar isso. Então, ontem ele já sabia que ele ia perder essa questão. Houve o desfile dos tanques de guerra lá, dos blindados. Já desfocou a atenção, já não se falou tanto nisso, na questão da votação que teria à noite. Então, assim, sempre tem um desvio de foco. Então, é mais um viés político do que um viés técnico. Acho que, tecnicamente, não existe motivo para se votar, para se alterar
o modo de votação, ou o modo de apuração, na verdade, né? Porque o voto impresso seria como se fosse um comprovante de um cartão de débito, de crédito. Você digita a sua senha, sai o comprovante, só que você não levaria esse comprovante embora. E aí eu vejo outros viés também. Uma pessoa que vota errado, tem muitas pessoas que votam errado, digitam o número errado. Ela vai comparar aquilo lá e falar, mas não foi o que eu votei, porque esse aqui não é o meu candidato. Mas ela votou errado, como você vai se provar que ela digitou correto? Não tem como ela ir lá e alterar o voto dela. Não, eu quero cancelar ele e votar de novo. Então, eu creio que é mais para criar uma estabilidade eleitoral, uma estabilidade jurídica nessas questões, do que efetivamente a questão do voto em si. Eu acho que a alteração... Oi? Pode concluir. A minha pergunta seria o seguinte: qual resposta, na sua avaliação, que a Câmara dos Deputados deu ontem para a sociedade? A democracia sai fortalecida desse processo, diante dos ganhos colocados nas ruas? No meu ponto de vista, não. Eu acho que eles foram extremamente políticos ontem. Aprovou, teve até mais votos a favor do que contrário, teve alguns que não compareceram na votação. Então, na hora do vamos ver, na hora de fazer a campanha no ano que vem, eles têm assunto aí para falar, não, mas eu fui contra, eu não votei, eu não participei. Então, não mostrou para a sociedade que o voto é seguro. Eu acho que mostraria para a sociedade, quando a minoria já votou contrário ao projeto, se ativar. Não havia nem necessidade de levar isso ao plenário para ratificar a decisão da comissão. Então, também eles fizeram um viés político. Então, você começa a acompanhar até políticos da região, eu votei não, outro eu votei sim, vai continuar a roubalheira, que é uma roubalheira que não é explicada. Então, eu acho que eles foram bem políticos, onde ficaram na corda bamba lá. Ele pode cair para cá ou para lá, porque ele não vai ser cobrado depois. Agora a gente tem que ver também como que a sociedade vai receber essa votação, né? O que a gente percebe, agora nós vamos ver se a sociedade como um todo apoiava essa iniciativa, e as pesquisas de opinião pública vão mostrar isso, ou então se ela realmente apoiava a derrubada ou ela se apoiava a permanência. O que a gente parece querer ver nas ruas, ou seja, é um sentimento de que a população sem a linha ideológica não estava embarcando nessa onda. Eu acho que o que é necessário desse momento para frente seria o TSE, Justiça Eleitoral num todo, começar a usar as redes sociais dela e fazer outras campanhas explicando como funciona a urna, como são feitas as auditorias. Também acho que um pouco de transparência de como se audita isso não é desnecessário. É trazer para o público, a auditoria é feita assim, é essa empresa que faz, por que contratou essa empresa. Também, esse tipo de transparência eu acho que é necessário. Eu acho que quanto mais transparente for o processo eleitoral, melhor é. A gente acompanha a evolução do processo eleitoral, as resoluções do TSE, sempre à frente do tempo, né? Então, sempre modificando, sempre buscando o que a sociedade anseia, e poderia colocar isso também, explicar como que funciona, qual que é a parte técnica, de um modo aí mais simples para uma pessoa que não conheça de informática entender como que é feito, quem é a empresa que faz a auditoria, quem criou a urna, como que funciona. A gente sabe que o ITA, né, que desenvolve. Então, como que foi pensado, quais são as seguranças, quais são os critérios de segurança, como funciona o sistema. Explicar isso também para a população, começa a tirar essa questão da dúvida. O que a gente vê são muitas fake news, são muitas notícias aí sem pé nem cabeça, e a maioria acredita. Infelizmente, hoje não se pesquisa mais as notícias, muitos órgãos acabam sendo tendenciosos para esse lado do governo, para esse lado da oposição, e eu acho que quem sai perdendo com isso é a população, é o eleitorado que fica na dúvida. Doutor, e agora, a partir de agora, o que esperar das próximas eleições em 2021, quando a gente ouve o presidente da República falando
que poderia e poderá sair fora das 4 linhas. Ontem, quando ele coloca tanque nas ruas, já é um indício? Na verdade, essa questão dos tanques, essa questão de treinamento já ocorre desde 88, se não me engano. Então, fizeram um desvio lá do comboio para passar lá na frente. Necessário ou não, ele é o comandante supremo aí do Exército, pode escolher o caminho que vai fazer, e o Exército tem que obedecer. Isso alguns encaram como indireta, outras não. Tinha depoimento importante ontem na CPI, que acabou até sendo ofuscado por causa dos tanques. É a estratégia política que o governo usa. E ele está usando uma estratégia que, se ele perder nas urnas, ele vai contestar essa derrota. E se ele ganhar, qual vai ser a justificativa para dizer que não houve fraude? Porque aí a oposição ou o candidato que derrotava, ele tem que também falar, mas eu perdi porque teve fraude. Teve fraude porque o governo alterou, ou teve fraude porque a oposição alterou. Eu acho que, se tivesse efetivamente fraude na urna, aquele segmento político que ganhou as eleições, ele perpetuava, porque se ele está no comando e é ele que é o fraudador, como que ele vai perder essa eleição? Mas com essa decisão de ontem, não se encerra qualquer questionamento nas eleições do ano que vem? Do ano que vem, sim. 2021, sim. Poderia levar para o Senado esse assunto, mas é muito improvável que vá. Mas o ano que vem pode voltar a se discutir isso, talvez para as eleições de 2023. Não é um assunto encerrado. Mas eu acredito que, para você alterar esse sistema, a gente tem que ter alterações no nosso sistema de votação. Se você altera a forma de votação, você altera a forma de auditoria. Agora, a contagem, efetivamente, uma outra forma de auditar, com tanta tecnologia que nós temos hoje, eu não acho que seja impossível se criar uma outra forma de auditoria que seja mais clara. Eu entendo que não seja clara a forma que é feita. Eu não sei se por segredos técnicos ou por má vontade, mas eu acredito que você explicando de forma mais simples para o cidadão como funciona essa auditoria, quais são as empresas, qual é o critério de contratação, quem que trabalha nisso, talvez a gente tenha um pouco mais de transparência. Eu acho que transparência no processo eleitoral é sempre necessário. A gente vê a transparência na prestação de contas, nas doações, e por que também não na forma que é apurada? Correto. Doutor, então é o seguinte, em linhas gerais, o que eu entendo que o doutor coloca é o seguinte: já existem mecanismos de segurança. Auditoриas já são feitas. Simplesmente o que acontece é que elas não são mostradas para a população. E a gente precisa que isso venha ganhar repercussão no dia a dia, sendo apresentado para a população, para essa conscientização, sem a necessidade do tal voto impresso, que era o objetivo que se tinha até o momento. É isso? No meu ponto de vista, sim. Eu acho que quando você leva que tem uma fraude, que pode ser adulterada uma urna, e você não tem prova de como isso é feito, e a outra parte diz, não tem como fraudar, não custa ela mostrar como não é fraudado, como não tem. É óbvio que a gente entende um pouco que, se não tiver conectado na internet, não tem como você acessar o sistema. Se você não plugar lá um pendrive lá na urna, como você bem disse, ela é lacrada, não entra nenhuma informação lá. Nós que estamos no dia a dia da política, que acompanhamos a questão de eleição, a gente entende, a gente está lá, a gente acompanha, a gente auxilia. Agora, o cidadão não está lá. Se mostrar como é esse processo, fazer vídeos institucionais, de como funciona, de como chega esse voto, de como é essa apuração, de qual é a segurança do sistema, quais são as camadas de segurança, eu acho que é viável, até para não se ter uma dúvida de se foi fraudado ou não. Porque na eleição, sempre um vai ganhar e um vai perder. Não tem empate. E sempre o que perde está triste, né? Vai achar que foi prejudicado em algum momento. Doutor Ronaldo, agora é o seguinte, por que nós estamos focando justamente na urna? Porque era justamente o objeto da discussão.
Mas há algumas dúvidas que pairam também no ar em relação ao processo de totalização. Ele segue o mesmo procedimento feito aqui na base quando da totalização, por exemplo, nos TREs e no TSE? Porque a base, a hora que ela totaliza, ela sobe os arquivos, né? Ela envia os arquivos para o computador do TSE. Agora, é isso que eu digo, poderia explicar como chega esse arquivo lá. Na eleição passada, nós ficamos aí, acho que no primeiro turno, ficamos horas aguardando porque caiu o servidor. Até hoje não foi bem explicado o que aconteceu. Teve tentativa de invasão, embora eles falam que é outro problema, um problema técnico, porque esse link não tem como ser invadido. Eu não entendo dessa parte. Eu sei que de computador aqui, se eu perceber uma atividade estranha no meu computador, eu vou tirar ele da tomada e acabou essa atividade. Eu não sei como funciona no TSE. Eu acho que isso poderia ser explicado melhor, para não gerar dúvida. Agora, se tem suspeita de que houve essa alteração, vamos pegar todos os boletins de urna, vamos somar lá numa planilha e vamos ver se bateu a votação. Isso fica exposto. Se a gente for no cartório eleitoral, depois das apurações, os boletins de urna ficam todos expostos na parede lá para você ver cada sessão a votação que teve. Em linhas gerais, para a gente fechar, a urna hoje ela já é auditável. Ela é auditável. Ela é auditável. Ela é auditável. Antes das eleições, ela é aberta, o sistema é aberto para partido político, é aberto para o cidadão que quer lá avaliar essa urna, que quer fazer os testes, ela é aberta para testes o período todo. Agora, essa forma de auditoria, como é feita, eu acho que deveria ser explicada de uma maneira melhor para que todo mundo entenda. Até para o que é a favor e o que é contra, ter argumentos para debater, para justificar o motivo dele. Ele não pode falar que ele é contra o sistema atual de votação porque fulano falou que tem fraude. E o outro não pode falar que é a favor porque não provou a fraude. Então, tem argumentos aí técnicos para você mostrar como funciona. Correto. Doutor Ronaldo Valim França, presidente da Comissão Eleitoral da OAB em Sorocaba, falando sobre a votação de ontem na Câmara dos Deputados, onde a Câmara decidiu rejeitar e arquivar a proposta de emenda à Constituição PEC que propunha o voto impresso em eleições de plebiscitos e referendos. Um abraço e um bom dia, doutor. Abraço para os ouvintes. Obrigado por atender o nosso jornalismo mais uma vez. Obrigado pela sua audiência.